Olá, alunos da terceira série do ensino médio, tudo bem? Quem está falando é a Cris, professora de gramática, e eu tenho um aviso importante para dar para vocês. Nós vamos ter no dia 14 de maio, quinta-feira, a PM2 de gramática. Vai ser uma prova online feita na plataforma Google Forms, ok? Então, vocês vão receber, vão ter acesso à prova, vão ter um tempo para fazê-la e entregar por e-mail. O conteúdo é a apostila 9, nas aulas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que diz respeito à interpretação de textos temáticos, também de textos figurativos e fonética e fonologia. O plantão de dúvidas sobre esses temas da prova vão acontecer no mesmo dia da prova, dia 14 de maio, quinta-feira, logo cedinho, às 7h10 da manhã. Aí eu aguardo vocês ao vivo, no dia 14 de maio, para esclarecer dúvidas. Hoje a aula será Como Ler um Poema. Corresponde às aulas 15 a 16 da apostila 10. O objetivo principal é levar vocês a identificar elementos que concorrem para a construção de textos de diferentes gêneros. No caso específico dessa aula, do gênero do poema, do gênero poético. E eu também vou procurar ver com vocês para reconhecerem no percurso do poema características genéricas atribuídas a ele. E aí a gente pode interpretar esses poemas. Tá? Então, aulas 15 e 16, da página 32 à página 35. Para interpretar o sentido de uma parte do poema, deve-se levar em conta a relação de sentido que ela mantém com as partes vizinhas. Não dá para você apenas considerar o sentido de uma única palavra sozinha. Ela tem sentido na relação que ela estabelece com as outras palavras do verso e das estrofes, do próprio título do poema. E, pelo mesmo motivo, o sentido global não se apreende a partir de dados isolados. A gente, então, procura estabelecer relações para fazer o melhor sentido do poema, assim com todos os textos, né? E, num texto figurativo, que pode acontecer também no poema, o tema central, como a gente já viu nas aulas de textos figurativos, é representado por um conjunto de figuras, formando um percurso figurativo. Então, nós vamos imaginando ali e visualizando as imagens figuradas no poema para fazer o tema e sentir e interpretar o sentido daquele poema. Sobre a leitura de poemas, as provas de Enem e dos vestibulares tratam dos seguintes temas: a decifração do sentido de uma parte, a localização de um trecho figurativo que há no poema, análise de recursos de linguagem que são empregados ali, né, e a sua relação de sentido, estabelecendo o tema do poema e o significado do poema. E também identificação de temas centrais ou parte, né, ou temas, subtemas que o poema possa vincular. Agora a gente vai fazer a leitura dos poemas que estão apresentados nas questões que estão nas aulas 15 e 16. Dessa forma, a gente vai interpretar os poemas que estão ali e já vamos resolvendo, então, esses exercícios de 1 ao 6. Tá bom? Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 32 e acompanhem comigo a leitura do poema Estupor. Estupor, esse súbito não ter, esse estúpido querer, que me leva a duvidar quando eu devia crer, esse sentir-se cair quando não existe lugar aonde se possa ir. Esse pegar ou largar, essa poesia vulgar que não me deixa mentir. É um poema do Paulo Leminski, Toda a Poesia, que foi publicado pela Companhia das Letras. O enunciado pede: o título do poema refere-se. Aí eu grifo aqui o título do poema. Vamos buscar o que significa estupor no dicionário. Estado de inconsciência profunda de origem orgânica com desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e da faculdade de exibir reações motoras. E, no sentido figurado, uma imobilidade súbita diante de algo que não se espera, grande surpresa, espanto, assombro. Então, nesse sentido, eu teria aqui como alternativa A, o efeito da poesia vulgar sobre o leitor estúpido? Não.
ao estado do eu lírico dividido entre o crer e o duvidar, sim, ele fica diante do crer, diante do duvidar, ele tem essa sensação de estupor, de grande surpresa, de espanto, de assombro. Tá bom? Na questão 2, o poema eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde. Eu planto, tu adubas, ele colhe. Eu ajunto, tu conservas, ele rouba. Eu defendo, tu combates, ele entrega. Eu canto, tu calas, ele vaia. Eu escrevo, tu me vês, ele apaga. Afonso Romano de Santana vai trabalhando aqui uma conjugação verbal, trazendo vários verbos que têm relação semântica entre si. E o enunciado vai destacar justamente a questão das palavras antônimas, que são palavras cujos significados estão em oposição entre si. Mas o que o Afonso Romano Santana faz, eu falo, tu ouves, é uma maneira diferenciada de trazer oposição entre falar, ouvir, ou ele cala, eu falo, ele cala. Veja que ele faz dois tipos de oposição. Também na segunda estrofe, eu procuro, tu indagas, ele esconde. Eu planto, tu adubas, ele colhe. São relações que estão sendo feitas de maneira a trazer oposições não só únicas, mas diferenciadas. E é por isso que a minha alternativa que mais se adequa a interpretar esse poema é a C. As palavras apresentam oposição de sentido de vários modos distintos de acordo com o texto em que ocorre e com o contexto de uso. É por isso, então, que a gente assinala a alternativa C como correta. Mais um poema da sua memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagamo meu. Veja que ele é todo fragmentado, num estilo assim estreito, por assim dizer, literalmente estreito. O Arnaldo Antunes, 2 ou mais corpos no mesmo espaço. E a gente vai ver que o recurso formal inspirado no concretismo ajuda na expressividade desse poema, desculpe. Se a gente está querendo entender o que é que se diz aqui, mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagamo meu. Então, trabalhando com esses recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela fragmentação. Agora vamos ver então quais são as alternativas. Interrupção verbal para testar os limites da lógica racional? Não, ninguém está testando limite nenhum. Reestruturação formal da palavra para provocar estranhamento no leitor? Novamente, não é estranhamento. Nós lemos, nós entendemos e a expressividade da forma, né, concreta aqui do poema não é de estranhamento. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças? Também não. Não se questiona o sentido das lembranças. Na verdade, a expressividade ela ajuda a entender o tema do poema, da sua memória. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças? Sim, veja que as lembranças são tão estreitas que cabem 3 letras apenas em cada linha. Então, o concretismo ajudando na expressividade temática desse poema. E a alternativa A seria a renovação das formas tradicionais, não tem nada de tradicional nesse poema, para propor uma nova vanguarda poética. Não são formas tradicionais. Na questão 4, pequenos tormentos da vida.
De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul convida os meninos. As nuvens desenrolam-se, lentas como quem vai, inventando. Preguiçosamente, uma história sem fim. Sem fim é a aula e nada acontece. Nada. Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa Margarida, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse por outra. Mário Quintana. Adoro Mário Quintana. Veja, preguiçosamente começa a dar o sentido do tédio, o sentimento de tédio que é confirmado com nada acontece, bocejos e moscas. Uma lentidão nessa sala de aula, né? Lá fora aquele azul bonito e dentro da sala tudo devagar, nada acontece. Por outro lado, a Margarida pensa, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse pela outra, e a gente então tem aqui a pergunta do nosso enunciado. Na cena retratada no texto, o sentimento do tédio acaba estimulando a fantasia, criando a expectativa de algo imprevisto, mágico. A Margarida, diante de tanta monotonia naquela aula, olha para fora e imagina, veja, tem uma fantasia. Se pelo menos um avião entrasse por uma janela e saísse pela outra, algo muito inusitado estaria acontecendo. Imprevisto e mágico. É a melhor alternativa, a alternativa C. O soneto para a questão 5. Ó, páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado. Quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido que eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado adormecer na vida acalentado pelos lábios que eu tímido beijava. Embora é meu destino, em treva densa dentro do peito a existência finda, prescindo a morte na fatal doença. A mim, a solidão da noite infinda. Possa dormir o trovador sem crença. Perdoa, minha mãe, eu te amo ainda. A Lira dos 20 anos, Álvares de Azevedo. Vocês sabem, Álvares de Azevedo é um autor do ultrarromantismo, né? A exacerbação romântica. E aí, nós vamos aqui entrar para as alternativas. A produção de Álvares de Azevedo, nesse poema, a força expressiva dessa exacerbação romântica identifica-se como: na alternativa A fala amor materno que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. Quando eu penso aqui na segunda estrofe, primeiro verso, doido que fui, eu vejo que não é na salvação ao amor materno, contrário, ele avalia como doidice, né? Como doideira, doido que fui, como eu pensava em mãe. Então, não é a alternativa A. B, saudosismo da infância indicado pela menção às figuras da mãe? Também não é o saudosismo. O mesmo verso, doido que fui, justifica o não à salvação materna e ao não ao saudosismo. C, construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica. Veja, esse nunca mais aqui, logo no primeiro estrofe, rompei-vos, nunca mais, tão desgraçado, traz... a gente tem que dar não a aparência melancólica, é de fato melancólico, não é só aparente. Ele está melancólico nesse ponto. Então, não há versos irônicos e sarcásticos. D. Presença de um tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. Gente, o desejo de dormir, na verdade, é a morte aqui. Possa dormir o trovador sem crença, ele está falando da morte. Então, não é a alternativa D, porque não se fala em dormir, mas sim na morte. E aí nós temos a E, fixação do eu lírico pela ideia de morte, o que o leva a sentir um tormento constante. E aí eu tenho, então, essa como alternativa correta, e aí
a existência finda, pressinto a morte, para justificar essa ideia de morte. Alternativa E. Soneto da questão 6, é um soneto muito famoso de Camões. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que findou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. O poema reproduz de maneira bastante emotiva a fala de um eu e de um tu. E as marcas aqui, olha, que agora eu assinalo para vocês, do te, do eu, e também do lá e do cá, que vão mostrando o contraste onde eu estou e onde ela está. É separado entre esses dois mundos, indicados pelos advérbios cá e lá. A alternativa A pede, logo na primeira estrofe, a pistas para situar com mais precisão o espaço indicado pelo advérbio cá. O advérbio cá, então, tem o desta, que é o esta, está próximo do cá, e também a terra, aqui, né, na terra. Então, o cá se refere ao esta e à terra. A resposta é as duas pistas para o espaço indicado pelo advérbio cá, é o pronome esta e a expressão na terra. Alternativa B, também na primeira estrofe há indicações mais precisas do lá. Onde é este lá? Qual é a palavra ou expressão que faz essa determinação? Fácil, é a palavrinha, a expressão no céu, tá certo? Então, lá no céu. Pelos dois espaços indicados, depreende-se qual o motivo da separação entre os amantes. Explique sua resposta. Aí nós temos aqui, logo de cara na primeira estrofe, essa ideia de que esses espaços têm como motivo a morte da amada. Eu estou aqui, cá, na terra, e você está lá, no céu. Se a amada partiu dessa vida e vai repousar no céu, é sinal de que está morta. Alternativa D. Na última estrofe, o poeta pede que a separação seja abreviada. Qual a forma de promover essa abreviação? Segundo o que se depreendeu da última estrofe. Então, é justamente fazer a anulação do duplo espaço, cá e lá, para um só. Que ele também morra, né? Que ele também vá para lá. Anula o duplo espaço, cá e lá. Essa é a resposta para a alternativa D. E a alternativa E, porque este poema é tido como uma sublime manifestação de amor. Ele é uma sublime manifestação de amor porque não há nada no espaço do poeta que compense a dor da perda da amada. Todo o sentido da vida dele era dela. Então ele sublima o amor, até desejando a própria morte para se unir novamente à amada que partiu. Soneto da questão 6. Para a tarefa dessas aulas, vocês, por favor, façam o plural, referente, então, às aulas 15 e 16, da apostila 10. Também façam os exercícios rumo ao Enem, para vocês treinarem o tipo de questão que é cobrada no Enem. E eu quero essa tarefa para sexta-feira, 8 de maio, até 23 horas e 59 minutos. Por quê? Porque no sábado, no domingo, na segunda, nessa semana que vem, você precisa estudar para a PM2. E a prova de gramática vai acontecer na quinta-feira, 14 de maio, tá bom? Como eu disse logo no início, interpretação de textos temáticos, também interpretação de textos figurativos, fonética e fonologia. Aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, tudo isso da apostila 9. O plantão de dúvidas ao vivo vai ser no próprio dia 14 de maio, logo cedinho, às 7h10 da manhã. A prova começa às 9.
Aí às 8 da manhã vocês têm o plantão da segunda prova do dia. Cada dia vocês têm 2 provas. Então, das 7h10 às 8 eu estarei online para esclarecer dúvidas de gramática. Às 8 horas entra online o segundo professor desse dia. E a partir das 9 horas, vocês têm até a 1 da tarde para fazer as 2 provas. Dúvidas antes de 14 de maio? Manda para o e-mail cristiane@colégiosionipiranga.org.br. Um beijo grande para vocês, continuem firmes na tarefa de fazer os exercícios, de levarem a sério esse tempo que é totalmente novo para nós, mas nós precisamos que vocês tenham esse compromisso com a gente, façam os exercícios, tenham as dúvidas, procurem pelo e-mail, mandem as perguntas, a gente está aqui para ajudar vocês. Um abraço, uma boa semana e até a semana que vem.